Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Tarcísio Campos e gostaria de convidar você para o nosso Momento Mensagem de hoje. E hoje queria deixar 2 textos, falar rapidamente sobre falar e ouvir. Hebreus 1, versículos 1 e 2 e Apocalipse 2, 17. Bom, o texto de Hebreus nos diz o seguinte: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante a seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. O texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, eu queria só, na verdade, enfocar o início do versículo que diz o seguinte: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. E vem falando, do vencedor, que proporcionará conhecer do maná escondido, mas o texto nos diz ao vencedor. E algo muito interessante: quem tem ouvidos. Ou seja, para todo mundo que consegue entender. É claro que tem pessoas que têm deficiência auditiva, nasceu com algum tipo de problema ou adquiriu esse problema no decorrer da sua vida. Mas se você tem ouvidos, se você tem a capacidade auditiva, então não simplesmente ouça, mas compreenda, escute. É que a Bíblia está nos dizendo. Eu gosto muito dessa tradução da King James, que ela não diz simplesmente: quem tem ouvidos, ouça, mas quem tem ouvidos, compreenda. Não simplesmente o que o Espírito diz às igrejas, mas o que o Espírito revela às igrejas. E esse Espírito é com E maiúsculo, é o próprio Espírito de Deus. Bom, Hebreus nos fala de um Deus que fala. Um Deus que falou de muitas formas na antiguidade, e uma dessas formas foi os profetas. Embora tenha falado com Moisés através da sarça, com Jó através do redemoinho, com Elias através de uma brisa suave, e ele continua falando hoje. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele continua falando, ele continua convencendo. Agora, algo que tem que fazer a diferença é a minha sensibilidade para ouvir esse Deus falar. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo um evangelho imediatista, um evangelho de barganhas com Deus. E por falar em ouvir, eu vou falar rapidinho, eu estou ouvindo o som do avião que vai passar toda hora aqui, ou quando eu abro a minha janela. Eu estou de frente para o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. É toda hora esse bichão passando em cima. Mas Deus ele fala, isso é fato, embora muitas pessoas não consigam entender isso. Muitas pessoas duvidam da existência de um Deus. Mas ele fala, eu creio nisso. E quem tem ouvidos, crê. Quem tem o Espírito de Deus, crê nessa realidade, nessa verdade. Deus ele existe. Não é um Deus, mas é o Deus. Não é um Deus como a história da humanidade nos mostra, tantas culturas diferentes, com tantos cultos a deuses diferentes. Mas nós adoramos e seguimos ao Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, que se manifestou no passado e continua se manifestando hoje e continua falando. Agora, o texto de Apocalipse nos fala de não simplesmente ouvirmos, porque ouvir é algo que é vago, podemos dizer assim. Assim como eu ouço o som do avião, assim como eu ouço um cachorro latir, assim como eu ouço pessoas falarem, assim como eu ouço alguns sons, mas eu não consigo identificar, por exemplo, a raça do cachorro, eu não consigo identificar a marca do motor ou a companhia aérea do avião. Eu não consigo identificar, embora eu consiga ouvir vozes e passos, quem é que está falando, quem é que está andando. Eu simplesmente ouço. Agora, o escutar é algo diferente. O escutar é eu colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Eu dar crédito para aquilo. É uma ação por trás de simplesmente ouvir. E o que o texto original, o que o texto nos mostra, principalmente aqui, eu acho interessante a King James, quem tem ouvidos, compreenda. E uma outra questão, existe diferença entre entender e compreender? Existe uma diferença. Entender é como ouvir, é algo vago. Um exemplo que eu posso dar simples. Qual é a fórmula da água? Talvez você me responda, H2O, você consegue entender isso. Agora, o compreender é eu te pedir detalhadamente, então me explica isso daí. Como é que funciona isso? Você entende, mas você compreende realmente? Compreender é algo mais detalhado. É você entender de química, é você entender como é que funciona essa coisa toda. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito não diz simplesmente, mas revela às igrejas. E Deus ele continua falando, ele continua revelando, assim como revelou para João ali para as cartas da ilha de quando estava preso na ilha de Patmos. Deus usou João
para escrever essas cartas para as igrejas da Ásia porque tinha um objetivo. E tudo que Deus faz tem um objetivo. Deus ele não faz nada sem objetivo. Tem muitas pessoas que dizem, eu fui para a igreja, eu fiz, aconteci, eu rodei, eu caí, eu virei cambalhota, subi pelas paredes. E qual o propósito disso tudo? Depois de ter rodopiado, virado cambalhota, subido pelas paredes, mudou alguma coisa na vida? Se não mudou, então sinto muito, não serviu de nada. E hoje, infelizmente, muitas igrejas têm vivido desta forma. Rituais externos, de aparência, de barganha, de comércio. E dificulta Deus de falar e dificulta as pessoas de escutarem Deus falar. Talvez você pergunte, por quantos anos de evangelho você tem? Hoje, exatamente, assim, por coincidência, hoje é dia 27 de julho de 2017, eu completo 20 anos de evangelho. No dia 27 de julho de 1997, um domingo à noite, eu me rendi aos pés do Senhor Jesus, lá na Igreja Batista Nova Jerusalém, no Rio. E continuo essa caminhada até hoje. Porque eu não simplesmente ouvi, mas eu escutei. Eu não simplesmente criei na existência de um Deus, mas eu acreditei realmente, eu tomei posse, porque uma coisa é você simplesmente acreditar, outra coisa é você tomar posse dessa crença. E eu tomei posse, e eu estou até hoje nos caminhos do Senhor, e cada dia que passa eu quero viver mais experiências com esse Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, ou melhor, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. E algo para nós questionarmos, será que eu tenho sido uma pessoa que simplesmente tem ouvido, ou uma pessoa que eu tenho escutado? Porque, como eu falei, tem diferença. O escutar é tomar posse, é uma prática, é uma ação depois do simplesmente ouvir. Ouvir é vago. Escutar é ação. Entender é vago. Compreender é você ter algo detalhado, minuciado, é você conseguir realmente explicar isso. E eu consigo explicar Jesus hoje na minha vida, porque eu não simplesmente entendo a existência dele, mas eu compreendo, eu vivo a existência dele. Porque eu não simplesmente ouvi, mas eu escutei, eu dei crédito, e por isso eu o sigo. É comum em evangelismo a pessoa, você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi falar. Tem uma música que me vem à mente agora, do Fruto Sagrado. Eu ouvia falar do seu nome, mas demorei para perceber que você não era aquele papo careta de religião. Ou seja, uma atitude de quem simplesmente ouve, mas não quem escuta. E Deus, hoje, ele tem procurado pessoas que escutem o Espírito, não simplesmente o ouçam. E quem escuta o Espírito vai ser chamado de vencedor. Quem tem ouvidos, ouça, ou melhor, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, darei uma pedra, terá um novo nome escrito, mas isso aí é só para quem escutar, para quem compreender, não simplesmente para quem ouvir. E para terminar, para você ver como é que tem uma diferença, lembra lá do cego, filho de Timeu, popularmente conhecido como Bartimeu, na beira do caminho? Jesus passando, seguido de uma grande multidão, e aquela multidão conseguia ver um curandeiro. Mas um homem com uma deficiência visual, ele conseguia enxergar um rei. Quando ele chama Jesus filho de Davi, ele está reconhecendo a realeza de quem estava ali à sua frente, de quem estava passando, e não simplesmente um curandeiro. Muitas pessoas hoje estão atrás de Jesus simplesmente por cura, por milagres. E você? Está por quê? Temos escutado ou simplesmente ouvido? Nossa meditação de hoje, graça e paz, até o próximo Momento Mensagem. Deus te abençoe.